Salmo de número 16, versículo 11 diz assim: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu quero pegar a parte B do versículo, que na presença de Deus há abundância de alegria. O que é abundância de alegria? É alegria que sobra. Quando a pessoa está na presença de Deus, ela tem alegria que sobra. Ela tem aquela alegria que ninguém entende. Ela pode estar passando pela escassez, por um momento de tribulação, por um momento difícil, por aflição, mas ela tem alegria. E essa alegria ninguém consegue tirar dela. Então, na presença de Deus, a pessoa tem essa alegria. Mas quando ela não está na presença de Deus, ela não tem essa alegria. Pelo contrário, ela tem tristeza. Mas não a tristeza que às vezes nós enfrentamos também. Eu estou falando no sentido de tristeza para depressão e outras coisas mais. Mas a presença de Deus, ela nos renova, ela nos restaura. E nós vamos ver aqui algo maravilhoso nesse dia, a importância da presença de Deus. Olha o que diz aqui, segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Só você voltar um pouco. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1. É só voltar aí, né, pessoal? Você vai chegar lá facinho. Diz assim a palavra de Deus: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você percebeu quem disse isso foi o Espírito Santo, usando um profeta? E esse profeta, usado por Deus, falou: Deus está convosco enquanto vocês estiverem com ele. Mas se vocês o deixarem, também vai deixar vocês. Tem muita gente que deixou Deus, deixou a palavra de Deus, e ela pensa que Deus está com ela. Deus não está. Deus está na sua palavra. Quando a pessoa está na palavra, está na presença de Deus. Amém, pessoal? E muita gente está se enganando. Então, quando a pessoa está sem Deus, ela está desprotegida. Se não tiver alguém intercedendo por essa pessoa, misericórdia, pessoal. Para Deus guardar, proteger, porque ela está desprotegida do Senhor. E diz mais, versículo 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Presta atenção nisso. Quando não há presença de Deus, pessoal, não vai haver mover de Deus. Não vai haver conversão, não vai haver salvação, reconciliação, não vai haver perdão, não vai haver milagres, não vai haver maravilhas. Israel esteve por muitos dias sem Deus. E quantas pessoas que, infelizmente, por causa de um pecado, por causa de uma atitude, está sem Deus na vida dela. E às vezes ela acha que está bem com Deus. Mas o pecado causa separação entre nós e Deus, diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele ficou separado de Deus quando ele estava pendurado na cruz. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E quando a pessoa está sem um verdadeiro Deus, isso é perigoso, porque ela não tem abundância de alegria. E aqui diz que também, além disso, ele estava sem sacerdote. É aí que surgem os falsos profetas. Aí que surgem os falsos apóstolos, os falsos obreiros, os falsos membros. Porque se o verdadeiro Deus não está operando, quem está operando? Não é Deus. E também sem lei, quer dizer, sem a palavra. Olha a importância da presença de Deus em nossas vidas. E diz mais: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Amém, pessoal? Quando se convertia, isso é muito importante. A conversão, o que é conversão? É mudança de direção. Quando ele se sentiu puxado, porque não sentia mais a presença de Deus,
não desfrutavam da presença de Deus, eles viviam uma vida de angústia. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por angústia, mas aqui no sentido de angústia sem fim. Porque quando a pessoa serve a Cristo, Jesus diz: no mundo tereis aflições, tribulações, angústias, mas tendo bom ânimo vence o mundo, porque será passageira. A Bíblia diz que a nossa tribulação é passageira, mas a pessoa que não tem a presença de Deus, ela vai ter uma angústia, um vazio, irmãos, que vai fazer ela sofrer, viver angustiada. E continuando diz: mas quando a pessoa buscava Deus, encontrava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Então, quando a pessoa perde a presença de Deus, ela perde a paz. Não que ela fosse, ela foi entrar, não tem paz. Se ela sair, não tem paz, porque ela não tem mais a presença de Deus, só perturbação. Continuando diz: porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. É só para você ver um lar que tem Jesus e um lar que não tem, pessoal. Antes de me converter, eu sei o que era meu lar. Praticamente todo dia uma discussão, uma briga. Todo dia, principalmente nos últimos tempos antes de me converter. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, isso mudou. Isso não quer dizer que o nosso lar é perfeito. É óbvio que às vezes tem alguma coisinha, mas ali a gente procura consertar. Mas não é a mesmice. Muda, pessoal. Por quê? Para dar a presença de Deus. E continuando diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Tem muita gente que precisa renovar o seu altar, o seu coração para com Deus, porque senão ela não vai ter paz, nem quando ela entrar, nem quando ela sair. Vai vir muitas perturbações, aí vai ter gente contra gente, pessoas com pessoas se digladiando, se despedaçando. É falta da presença de Deus. E ela vai sentir uma angústia, um vazio no seu coração, no seu espírito. É só perguntar quem já teve a presença de Deus e hoje não tem mais. Quantas vezes no evangelismo, numa conversa, no decorrer do assunto, eu falava: como que era a sua vida? Era melhor antes ou agora? Era melhor com Jesus ou sem Jesus? Pode fazer essa pesquisa, você vai ver. Porque a verdadeira alegria está em Cristo, está na presença de Deus. A presença de Deus nos traz muito mais alegria do que o dinheiro, do que qualquer coisa, pessoal. Às vezes a pessoa só tem ali só um exemplo, né, pessoal? Uma coisa simples para comer, mas ela dá graças a Deus. Ela louva a Deus, ela não liga para as coisas materiais, ela não se apega a isso, é diferente. A realização dela está na presença do Senhor. Ela pode passar por luta, mas ela não deixa a presença de Deus. E Deus sempre vem socorro, Deus sempre vem abençoar. Eu vou dar outro exemplo aqui. 1 Samuel capítulo 4. Só você voltar um pouquinho. Você tem Crônicas, voltando a Reis. Aí Samuel. 1 Samuel capítulo 4. Eu não vou ler todo o texto. Eu vou ler o versículo 11, tá? Eu vou ler, depois eu vou explicar em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, pessoal. 1 Samuel 4, 11. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ófni e Finéias, morreram. Aí o versículo 17 diz assim: então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso também, teus dois filhos, Ófni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu,
porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel por 40 anos. Então os filisteus e os israelitas estavam em guerra. Aí, para você entender, na guerra, eles tomaram, os filisteus inimigos, a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do sangue. O que significa a arca da aliança? A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Então o inimigo fez com que o povo de Deus perdesse a presença de Deus. E quando o inimigo consegue isso, vai gerar morte. Gera morte ministerial, familiar, conjugal. A pessoa vai sentir um vazio, sequidão na vida dela. Gera morte, como aconteceu aqui. Não deixe o inimigo tirar você da presença de Deus. Às vezes pode usar até um pregador distorcendo uma palavra. Às vezes pode usar alguém da sua casa, da sua família. Não deixa, porque senão a morte vai entrar. E a morte é a natureza de Satanás. O Hófni de Finéias, eles perderam aqui a vida. E o próprio Eli, que era um sacerdote naquela época, também. Não perca a presença de Deus, porque só na presença de Deus há abundância de alegria. Para você ter ideia, toda a arca de Deus era levada nas guerras, havia vitórias. É só você ler a história de Jericó, quando eles começaram a rodear os muros de Jericó, quem estava ali? A arca. Quando eles foram passar o Rio Jordão, quem estava lá? A arca. Você se lembra quando Davi trouxe a arca e ele dançava e se alegrava? Porque a arca simboliza a presença de Deus. Mas aqui também eles levaram a arca, só que eles estavam em pecado. Eles achavam que ia ter vitória. A arca ali se tornou só um objeto. Infelizmente tem muita gente, irmãos, que acha. Deus me deu uma palavra, e Deus usou até um pregador esses dias que eu estava ouvindo. Irmão, no mesmo espírito, há muitos anos eu ouvi essa palavra que eu preguei esses tempos. A presença de Deus é mais importante que a unção, do que o dom. E as pessoas não entendem isso. Às vezes a pessoa não está bem com Deus, mas como ela tem unção, já preguei isso aqui. Às vezes ela tem unção para ministrar a palavra, e louvado seja Deus. Tem unção para curar, tem unção para isso, para aquilo, mas isso não quer dizer que ela esteja bem com Deus. Aí tem um caso de Saul, vocês se lembram? O Espírito Santo saiu de Saul e foi para Davi, mas, todavia, contudo, o Saul continuou a reinar. Ele reinou 40 anos. Então toma cuidado, você tem que seguir a palavra, você ficar na palavra, e ficar na palavra é ficar na presença de Deus. O Saul se preocupou mais com a coroa do que com a presença de Deus, do que com o Espírito Santo. Mas a presença do Espírito Santo é mais importante na sua vida. Por isso que a Bíblia fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fique na palavra de Deus. Aqui eles perderam a batalha. A arca foi tomada, o inimigo conseguiu tirar a presença de Deus. Quando a presença de Deus vai embora, olha o que acontece. Além de morte e outras coisas mais. Versículo 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. Você percebeu que havia um desespero pela perda da arca? Porque ele sabia que sem Deus eles nada poderiam fazer. Há um desespero, irmãos, quando a pessoa perde a presença de Deus. Tem gente que está com a mente tão cauterizada que não consegue mais nem discernir mais isso. Nunca perca a presença de Deus na sua vida. Nunca, nunca. Porque senão a morte vai entrar, o desespero vai entrar, o sofrimento vai entrar. Eu sempre digo, ó, se te perseguiu numa cidade, uma igreja, vai para outra, mas não se desvie de Cristo, não se desvie de Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. Amém, pessoal? E diz mais: e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. E acabou, ou acabou, dependendo da tradução, quer dizer, foi-se a glória. E diz mais: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais:
De Israel agora é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Imagine que cena: a mulher estava para dar luz, a esposa de Finéias, o marido tinha acabado de morrer, o sogro acabado de morrer, ela perto de dar a luz, nasce uma criança, mas ela não teve um pingo de alegria. Imagine quando a mãe coloca um filho no mundo, quando vê, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas sabe por que ela sentiu assim? Porque a presença de Deus foi embora. Ela colocou o nome do filho de acabou. Foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus. E isso para ela é desesperador, porque ela acabou morrendo logo em seguida. É desesperador perder a presença de Deus. Irmãos, não percam. Talvez você conheça alguém que perdeu. Essa pessoa não é feliz, ela não é uma pessoa realizada. Ela pode estar rindo na sua frente, mas por dentro ela sofre, porque não tem alegria sem presença de Deus. A verdadeira alegria está nele. E é importante você buscar Jesus, você se entregar a Jesus. Quantas vezes eu chegava de madrugada em casa antes de me converter, aparentemente estava feliz lá. Muitos aqui que nunca passou por isso, que atira a primeira pedra, balada, festa, bebida, outras coisas mais. Chegava em casa vazio, dor de cabeça, um pobre desgraçado, a esposa morrendo o dia todo com dor de cabeça. E olha que ela estava certa, não estava errada não. Você entendeu, pessoal? Eu dava motivo e eu achava que estava abafando. E os colegas lá em casa, ou latino, que tinha um cabelo, bigode, vamos para a festa? Vamos lá. Eu ia, porque eu brincava, dançava, e chegava lá, tudo estava abafando lá. Chegava em casa, dor de cabeça, de madrugada, tudo ilusão, irmão, tudo ilusão. Aos amigos, tem alguns que, Moria elogiava e tal, e aí? Mas quando conheci Jesus, deixei tudo isso, porque a verdadeira alegria está em beber da água da vida, do Espírito de Deus. Essa é uma alegria. De início, por causa do meu jeito, muitos colegas explicavam: não acredito, você e tal, alguns zombavam mesmo, mas depois passaram a me respeitar e viram que verdadeiramente eu tinha mudado. Quando a pessoa tem processo de libertação, deixa Deus trabalhar na vida dela, não fica julgando não. Na hora certa Deus vai entrar naquele coração, vai mudar a vida dela. Ele fez comigo. Ele fez comigo. Na hora certa essa pessoa vai ter um encontro com Jesus e a vida dela vai ser diferente. Amém, pessoal? E diz que a glória de Deus foi embora. Você vê, pessoal, essa mulher, antes de morrer, mesmo tendo filho, ela sabia que a importância da presença de Deus era mais importante do que a família dela. Nunca se esqueça disso. A presença de Deus tem que ser mais importante na sua vida do que a sua família, do que tudo na sua vida. Porque quem perde a presença de Deus perde tudo, pessoal. Por isso não fique preocupado se alguém da sua família por se levantar para da sua fé contra você. Não fique triste. Mesmo não entender, vai morar na igreja, não sei o que, não se preocupe. Esse negócio de ir para a igreja, vem passear, curtir. Não ligue, porque Deus vai nascer naquele coração e eles vão entender depois. Eles vão se converter. Pode ter certeza disso, porque Deus é fiel. Amém? Cada gota de lágrimas que você tem derramado, Deus vai honrar você. Você pode ter certeza disso. O nome de Jesus é tu e tua casa. Eu quero falar aqui Êxodo 33, deixa eu correr um pouco. Êxodo 33 é o segundo livro da Bíblia. Primeiro é Gênesis, depois é Êxodo. Olha que coisa linda. Tem muitas pessoas que estão mais preocupadas com posição, com cargo, do que com a presença de Deus. Olha o capítulo 33, eu acho lindo isso. O versículo é 1. Olha o que diz, 33:1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai,
aqui, tu e teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente te darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heteus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, por modeste, povo obstinado, para que te não consuma eu no meio do caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os atavios. Aí eu vou pular aqui para o versículo 12, diz assim, versículo 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenda que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares conosco, e separados seremos, eu e teu povo, e todo o povo que há sobre a face da terra? Tem tanta coisa aqui. O capítulo 32 fala que eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés estava lá no monte, depois você vê lá a história. Aí Moisés demorou 40 dias para descer do monte. Eles nem se preocuparam com Moisés. Moisés está demorando. Já aconteceu isso. A pessoa está lá diante de Deus, a pessoa está lá fazendo a vontade, mas de repente se ausenta. Só não se importa mais. Mas resumindo aqui, eles fizeram um bezerro de ouro, Moisés desceu do monte e acreditou muito a Deus. Muitos morreram. E aqui Deus falou: ô Moisés, avisa o povo aí que eu não vou no meio de vocês não. Eu não vou mais no meio, vocês são obstinados. Eu vou enviar o meu anjo, ele vai dirigir vocês, e eu vou levar vocês na terra prometida. Eu vou continuar fazendo maravilhas, prodígios, eu vou continuar fazendo milagres, mas eu não vou no meio de vocês. Quando o povo ouviu essa má notícia, se entristeceu. E Moisés, ele foi se colocar diante de Deus, e foi muito ousado: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Ele preferia ficar no deserto, com a presença de Deus, do que numa terra prometida sem Deus. Aí o que aconteceu? Deus falou: tudo bem, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Ele falou: mas como saberemos se o Senhor não for no nosso meio? Onde que eu quero chegar aqui pela palavra de Deus? Irmãos, louvado seja Deus pelos anjos. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu tenho comigo. Graças a Deus pela terra prometida, pelas bênçãos de Deus. Graças a Deus pelas maravilhas de Deus. Mas sem a presença de Deus não vale nada. A presença de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa. Desfrute da presença dele. Honre a presença de Deus. Respeite a presença de Deus. Nunca perca ela na sua vida. Em nome de Jesus, aconteça o que acontecer. As tentações vêm, as lutas vêm para todos. Mas é muito bom andar com Deus. Você lembra de Abraão? 13 anos sem ouvir a voz de Deus, porque ficou ouvindo a voz de Sara. Ouça a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz do homem. Se não estiver de acordo com a palavra, ouça a voz de Deus. Amém, pessoal? Enoque andou na presença de Deus, olha o que Deus fez. Elias andou na presença de Deus, olha o que Deus fez. Como é bom andar na presença de Deus. A presença de Deus nos faz descansar, irmãos. Às vezes você está assim, ó, Deus conhece o seu coração. Às vezes você está numa luta tão grande, numa aflição tão grande. Quem nunca passa por isso? Todos nós aqui. Às vezes é uma luta angustiante. Mas aí vem aquele refrigério, aquela presença te faz descansar. Você sabe que Ele está com você, consolando, confortando o tempo todo, cuidando de tudo. Porque a presença de Deus nos renova. Quantos perderam, irmãos, a presença de Deus? Porque
luz. O Espírito Santo falou: eu vou estar com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Mas se vocês me abandonarem, eu também deixo vocês. Mas não é porque Deus quer deixar, é porque a pessoa abandonou, deixou Jesus de fora da vida dela. Só na presença de Deus, abundância intelectual. Eu quero fechar com uma palavra que está no meu coração. João capítulo 20, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João 20. O versículo é 11. Diz assim, capítulo 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não se me puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era hortelã, disse: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que coisa linda, pessoal. Ela chegou lá no sepulcro e viu o túmulo vazio. Cadê o meu Jesus? Eu quero o meu Jesus, cadê ele? Levaram Jesus de mim, cadê ele? Cadê ele? Eu quero Jesus. Que coisa linda, pessoal. Se esse número crescesse, cadê o meu Senhor? Eu não sinto mais a presença do meu Senhor. Cadê o meu Jesus? Não deixe ninguém tirar Jesus da sua vida. Tirar a presença de Deus da sua vida. Cadê o corpo de Jesus? Nós somos o corpo dele. Onde houver 2 ou mais, Deus se faz presente. E faz isso no nome dele. E ela ficou preocupada com a presença de Jesus. Você tem essa preocupação? Não perca a presença de Deus. Às vezes o inimigo, o mundo, oferece pratos apetitosos. É nessa não. Às vezes a Herodias vai cansar. É preferível perder a cabeça, mas não perder a presença de Deus. João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a presença de Deus. Continua fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Cadê o meu Senhor? Aí Jesus aparece, ele ressuscitou, aparece. Por que choras? O que está acontecendo contigo? É que levaram o meu Senhor. Onde o Senhor colocou? Aí Jesus fala: Maria. Ela reconheceu a voz do Mestre. Quem anda na presença de Deus conhece a voz dele. E ali, a partir daquele momento, falou: não me depende, eu vou subir. Eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai. É para avisar meus irmãos. Irmãos, anda na presença de Deus. É tão bom, é tão maravilhoso. Está vendo muitas coisas te irritaram, te entristeceram. Mas olha, a alegria dele é tudo. Tudo. Na presença dele, a abundância da alegria, a alegria de sobra. Essa alegria do mundo é passageira. Vale a pena andar na presença de Deus. Pode ter um anjo, glória a Deus pelos anjos. Louva a Deus pelos anjos. Louva a Deus pelas terras prometidas, pelas maravilhas de Deus, pela unção. Mas a presença dele é mais importante que tudo isso. Que Deus fale mais no seu coração. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Nosso Deus. Pode colocar a opinião aí.